galera, eu sou o professor Vitor Terra e hoje nós vamos falar sobre os principais autores parnasianos. Mas antes de nós começarmos a nossa videoaula, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Bem, gente, vamos começar primeiro falando sobre a tríade parnasiana, que são os três principais autores do parnasianismo, tá bom? Que é o Olavo Bilac, o Alberto Oliveira e o Raimundo Correia, tá bom? O Olavo Bilac é chamado de príncipe, dos poetas brasileiros, Ele é patrono, foi patrono do exército, tá bom? O Olavo Bilac, ele é o autor de todos os três, ele é o autor que vai seguir o parnasianismo, mas ele vai ter alguns momentos que ele não vai seguir. Algumas tendências, como por exemplo, ele vai falar de forma subjetiva, ele vai ter uma lírica amorosa, ele vai ser um pouco erótico, tá? Ele vai falar de sentimentalismo e reflexão, ou seja, ele vai se opor àquilo que o parnasianismo pregava, que é aquela poesia fria, aquela poesia vazia de conteúdo. O Olavo Bilac, ele vai em alguns momentos da sua obra, ele vai se virar para isso. Tá bom? Ele é ufanista, tá? Ele é patriota ao extremo, tá bom? Uma coisa que é interessante falar sobre a vida do Olavo Bilac é que o primeiro acidente automobilístico no Brasil foi causado pelo Olavo Bilac. Ele pegou o carro do seu chefe, o seu chefe falou, vamos dar uma voltinha, chegou o automóvel no Brasil, e ele era jornalista, e aí ele bateu e deu perda total no carro, O primeiro barbeiro brasileiro foi o Olavo Bilac, tá? Ele era ufanista, Ele escreveu crônicas e poemas infantis, mas, o hino à bandeira talvez é um destaque muito grande, a obra do Olavo Bilac, tá? Dentro da sua obra, ele tem um comportamento muito interessante com as estrelas. Ele conversa com as estrelas. Então, em algum momento, as estrelas vão ser suas confidentes. Em algum momento, as estrelas vão ser testemunhas. Em outros momentos, as estrelas vão ser conhecedoras do mistério da vida. Então, ele vai dialogar com as estrelas, tá? As suas obras, Poesias no ano de 1888, principais obras, é claro, Crônicas e novelas no ano de 1894, Crítica à Fantasia no ano de 1904, Conferências Literárias no ano de 1906 e Dicionário de Rimas no ano de 1913. Então, o Olavo Bilac é o principal autor chamado de poeta parnasiano, o príncipe dos poetas brasileiros. Depois a gente tem o Raimundo Correia. O Raimundo Correia é chamado de poeta das pombas. Por que ele é poeta das pombas? Porque ele tem o poema As Pombas, tá? Ele é pessimista, tá? Na sua obra. Ele faz uso de uma estética formal e detalhista, tá? Usando temas clássicos. As suas principais obras são Primeiros Sonhos, do ano de 1879, Versos e Versões, do ano de 1897, Sinfonias, que é a sua obra-prima, tá? Pensa em Sinfonias como a obra-prima do Raimundo Correia, tá? Do ano de 1883, Aleluias, no ano de 1891 e Poesias, no ano de 1898. Já o Alberto de Oliveira, dos três amiguinhos, é o mais xiita, é o mais, assim, ele segue ao extremo a ideia do parnasianismo. Então, ele vai ser ortodoxo, ele vai usar uma poesia fria, ele vai seguir radicalmente as características propostas pelo parnasianismo, tá? Ele vai ser detalhista, ele vai usar uma métrica rígida, tá? Suas principais obras, Meridionais é uma obra que merece muito destaque, tá? Versos e Rimas, no ano de 1895, Poesias em 1990, Céus e Terra e Mar, no ano de 1914 e Culto da Forma na Poesia Brasileira, no ano de 1916. Então, esses são os autores que fazem parte da tríade parnasiana. De falarmos hoje que às vezes em alguns livros didáticos de literatura nós não encontramos esses nomes, nós só encontramos o nome da tríade,
tá? Mas então a gente vai hoje falar um pouquinho deles. A primeira autora, uma mulher, eu faço questão, toda vez que eu dou aula de parnasianismo, eu faço questão de falar dela, porque quando eu vou falar de romantismo, eu falo da Maria Firmina dos Reis, e quando eu falo de parnasianismo, eu falo de Francisca Júlia, tá? Francisca Júlia é uma autora que vai seguir, né? Ela vai seguir fielmente, né, os preceitos do parnasianismo, mas em determinado momento as suas obras já vão seguir, né, uma corrente um pouco mais simbolista, tá? Porque ela vai estar aí no meio dessa transição do parnasiano para o simbolista, tá? Nossa próxima aula a gente vai falar de simbolismo, tá? Então, quais são as obras da Francisca Júlia? Mármores é extremamente parnasiano, Esfinge já é uma obra mais tendenciosa ao simbolismo, tá? Mas ela escreveu outras obras, mas as principais, Mármores e Esfinges. Nós temos Vicente de Carvalho. Vicente de Carvalho é conhecido como o poeta do mar. Ele tem algumas poesias falando sobre mar. Ele tem traços românticos na sua obra, traços românticos muito fortes, principalmente na obra Rosa de Amor, tá bom? Né? Ardentias, Relicário, né? E Poemas e Canções, de 1908, são obras dele. O Teófilo Dias é o autor que vai fazer um marco, vai criar o marco inicial do parnasianismo no Brasil, que é o livro Fanfarras, tá? No ano de 1882. Ele vai participar em 1878, né, de um evento, né, a Batalha do Parnaso, que são autores de Rio e São Paulo, vão se reunir para discutir, né, sobre essas tendências românticas, se elas realmente valem a pena. Então ele vai ser muito influenciado pelo Alberto de Oliveira, tá? Ele vai escrever a Lira dos Verdesanos, tá bom? E nós temos aí o Emiliano de Menezes, que vai se destacar. O Emiliano de Menezes é um poeta parnasiano, mas ele vai se destacar também como um poeta satírico, tá? Ele vai ser o portador da tradição iniciada por Gregório de Matos. Ele vai seguir aquilo que Gregório de Matos começa lá no Barroco, a questão da poesia satírica, tá? Ele vai escrever Marcha Fúnebre. É claro que ele tem outros textos, tá? Esses autores, eles têm outras obras, nós estamos focalizando nas principais obras. Marcha Fúnebre, de 1892, Poemas da Morte, de 1901 e Poesias, de 1909. Então, gente, esta foi a nossa videoaula de parnasianismo, tá? Faça questões, procure questões, tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a nossa próxima videoaula.